Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4 e deixem sua Bíblia aberta em 1 Pedro capítulo 4. Vamos refletir um pouco aqui nesta passagem com o tema de hoje, saúde emocional e o sofrimento. Quero falar um pouco com você sobre isso e hoje nós estamos fechando o mês falando sobre saúde emocional, né? Falei alguns temas aqui, pessoal, esgotei o tema? Logicamente que não. Teriam vários outros assuntos que eu poderia abordar aqui com vocês, eu poderia falar aqui com vocês, eu poderia pegar aqui talvez uns 2 meses e falar só sobre questão emocional com vocês, de ensinos bíblicos, inclusive, com relação a isso. Ensinos bíblicos, lógico, né? Mas programamos falar um mês e falamos aqui sobre alguns pontos importantes, mas eu quero refletir com você 1 Pedro capítulo 4, nessa noite. Você deixa a sua Bíblia aberta e vamos ler alguns textos do 1 Pedro capítulo 4. Sabe, o sofrimento, gente, é algo que gera emoções fortes. Sofrimento é real, e ponto. Não tem ninguém duvida da existência do sofrimento. Agora, lógico, é muito comum o sofrimento ser evitado. Quem gosta de sofrimento? Se eu fizer uma pesquisa aqui agora, e se eu fizer uma pesquisa na internet, seja lá o que for, você gosta de sofrimento? Lógico que ninguém é doido de falar, eu gosto de sofrimento. Não, ninguém gosta de sofrimento. Os pais, por exemplo, fazem o máximo, se desdobram para evitar que seus filhos passem por sofrimento. Isso é bom? Logicamente que não. Evitar sofrimento é bom? É bom. Mas não passar por sofrimento é bom? Logicamente que não. Ok? Mas, e principalmente quando são crianças, né, que estão em fase de crescimento, os pais querendo proteger, colocar ali na redoma de vidro, não, meu filhinho, minha filhinha não pode sofrer, não pode derramar nenhuma lágrima e tal, e aí você está criando uma pessoa que futuramente vai viver tomando remédios. Agora, logicamente, existem pessoas que passam períodos muito longos de sofrimento, não é? E existem outros que passam poucos períodos de sofrimento. Mas sabe de uma coisa? Uma coisa que nós não podemos esquecer nunca, é que o meu nível de suportabilidade de sofrimento é diferente do seu nível de suportabilidade de sofrimento. Tá certo? Nunca se esqueçam disso. Talvez um dia alguém vai chegar para você e falar, eu estou sofrendo demais, eu estou sofrendo com isso e com aquilo, e você vai ouvir e falar, nossa, mas você está sofrendo com um negócio tão besta desse. É besta para você, porque você talvez seja mais forte em seu sofrimento. Talvez você já passou por tantos e já está tão calejado e calejada, que aquilo é bobo. Enquanto outros que não passaram por muita coisa, aquele pequeno ponto de sofrimento já é uma pedra de ferro no calcanhar. Sabe, o sofrimento serve sim para nos aperfeiçoar, para nos ajudar a crescer, para ganharmos sabedoria, mais ou menos aquilo que a Valéria falou agora há pouco, né? Para termos mais resiliência na vida e mais fé em Cristo. O sofrimento tem suas utilidades, sim. Mas o hedonismo é a filosofia mais popular hoje em dia no nosso meio. Se eu fizer uma pesquisa também, opinião pública, todo mundo aqui, não aquelas pesquisas direcionadas, mas fazer uma pesquisa bem simples e objetiva. Você gosta de sentir prazer? Sentir prazer. E não gosta de sentir prazer? Aquele que gosta de comer uma bela carne assada, você não gosta de sentir o prazer de comer uma bela carne assada? Não é assim? Aqueles que gostam de praia, você não gosta de sentir o prazer de estar sentado na frente de uma praia? Lógico. A nossa cultura hoje ela é hedonista. O que eu quero dizer é que o prazer ganha prioridade máxima na lista de todas as coisas. O que importa é o prazer. Isso é o hedonismo. O hedonista, ele acredita que a felicidade é o fim maior da vida. E acabou. O importante é ser feliz. Não importa se é certo ou errado. Não importa se é moral ou não. Não importa se Deus gosta ou não. Aliás, Deus é só um detalhe. Não importa nada disso.
desde que eu me sinta bem, me sinta feliz, desde que eu seja satisfeito. Isso é hedonismo. Agora, quando eu olho para a sociedade, eu estou falando alguma coisa errada? Estou falando alguma coisa diferente, esquisita? Eles falam o seguinte, olha, o homem foi criado para ser feliz, e quando eu falo eles, eu estou falando da sociedade como um todo, inclusive a sociedade cristã do Brasil. Não da congregação cristã do Brasil, a sociedade cristã no Brasil. Né? A pregação hoje é puro positivismo. A pregação hoje é você pode, você é isso, você é aquilo, você só é feliz, mas a Bíblia fala que nós devemos ser felizes e podemos ser felizes, mas tem um porém que é escondido, que é a questão do pecado. É a questão do perdão do pecado, da purificação do pecado, da comunhão com Deus e uma vida santificada. E a felicidade vem através disso, não através de técnicas de coachings. Muitos crentes entram em crise, pessoal, porque pensam pensam que o sofrimento não deve fazer parte da vida. Não, eu não posso passar por sofrimento, porque eu sou filho de Deus, sou filho do rei. Então como que eu, o príncipe do mundo, o príncipe do universo, vou passar por sofrimento? Não, o pastor da minha igreja falou que eu sou vitorioso em tudo, basta falar em nome de Jesus. Então como que eu vou passar por sofrimento? E aí então começam a vir as crises, as desilusões, as tristezas profundas, aí começa a vir o gardernal, aí começa a vir tudo mais o resto. E aí então, quando alguém olha para um crente que está sofrendo, fala, olha, você está sofrendo porque você está em pecado. Estar em pecado é estar vivendo na prática do pecado. Porque todos nós somos pecadores, mas não devemos viver na prática do pecado. São coisas distintas. Ah, você está sofrendo porque Deus está castigando. Alguém no mundo consegue dizer quando Deus está castigando alguém? Eu sei que tem irmãos aqui, que estão sentados aqui, que têm muitos anos de comunhão com Deus. Muitos anos. Mais do que eu. Eu sou jovem ainda, né? Você consegue dizer, olhando para a vida de alguém, que aquela pessoa está sendo castigada por Deus? Consegue? Pois é. Mas aí olham pessoas crentes que estão sofrendo e falam, você está sendo castigado por Deus. Ou até olha para os descrentes ali e fala, você está sendo castigado por Deus. Você está sofrendo porque não tem fé. Você está sofrendo porque você desconhece os seus direitos. São todas questões inúteis e infundadas de um evangelicalismo podre que existe no Brasil hoje em dia. Porque o sofrimento existe e é real. Para todas as pessoas. E hoje pessoas estão doentes emocionalmente porque não conseguem lidar com o sofrimento. Se existe o sofrimento, então Deus não existe. Eu já ouvi isso. Certa vez eu estava falando do evangelho para uma pessoa, a pessoa virou para mim pensando que era... E não era uma pessoa ignorante, pessoal. Não era uma pessoa ignorante. E falou para mim pensando que estava falando algo supra-sumo. Falou, olha... Camarada, é o seguinte, se Deus existisse, não haveria tanto sofrimento no mundo. Eu falei, mas que idiotice é essa que você está falando? Não entendi de onde você tirou isso. Quer dizer que ele chegou à conclusão que Deus não existe porque existe sofrimento? Isso é um absurdo. Não tem fundamento, não tem nada isso daqui. Não, mas... se Deus existisse, Ele destruiria o mal. Quem disse que Ele não vai destruir?
não é? Se Deus existe, por que então sofremos? Se Deus existe, por que pessoas boas sofrem? Ah, quem nunca fez essa pergunta? Não é? Se Deus existe, por que aquele irmãozinho que a gente amava tanto morreu de câncer? Se Deus existe, por que meu filho ou minha filha foi parar no hospital e não voltou? O sofrimento é uma realidade e existe para todo mundo, seja pessoa crente ou descrente. Pedro escreveu para um grupo de crentes. 1 Pedro capítulo 4, ele escreveu ali para o grupo de crentes. Uma coisa nós sabemos, irmãos e amigos que estão aqui ouvindo, que o sofrimento entrou no mundo pelo pecado, e pelo pecado a morte. Sofremos por causa do pecado que entrou no mundo. Culpa de Adão. Culpa dele mesmo. Mas assim como o sofrimento entrou pelo mundo por causa de um homem, assim a morte entrou no mundo por causa de um homem, assim também a vida entrou para nós por causa de um homem. E esse é Jesus. Os problemas emocionais produzem grande sofrimento, assim como o grande sofrimento produz grandes problemas emocionais. A humilhação, o desespero, a solidão, a perda de um ente querido, remorso, sabe, a angústia ou o desejo do mal a alguém, todas essas coisas trazem sofrimento emocional. E esse sofrimento emocional, muitas vezes, traz dores físicas, que são os problemas psicossomáticos. O sofrimento é complexo, lógico, abrange mente, abrange emoções, abrange o físico, abrange o espírito. O sofrimento é muito complexo. A depressão profunda é terrível e é uma realidade de muitas pessoas. A dor, o desespero, sabe, é uma realidade. Mas vamos fazer algumas perguntas importantes sobre o sofrimento, então, já que estamos aí com 1 Pedro capítulo 4 aberto.